Depois a irlandesa começou a chamar a polícia para bater na casa da mexicana, interromper a festa. Depois para bater na própria mexicana? Mas aí a polícia normalmente não ia, né? Até que a irlandesa talvez tivesse essa intenção. Mas, bom, isso também não foi discutido. E aí a filha da mexicana começou a botar chiclete na fechadura da porta da casa da irlandesa. Poxa, se ela chama... Super legítimo, não? Se ela chama a polícia na minha casa, eu também vou tomar medidas para incomodar ela na medida em que ela está me incomodando. E aí a coisa foi parar na polícia. Não só porque a irlandesa chamou a polícia, mas porque elas se agrediram no meio da rua. E aí foi parar na polícia, da polícia foi encaminhada a mediação. E aí nós conversamos sobre, né, essa diferença de percepção, porque as pessoas, de um modo geral, não fazem alguma coisa conscientes do quanto elas estão incomodando o outro. Elas podem até ter uma noção de que talvez incomode, mas ninguém realmente gasta a sua energia se colocando no lugar do outro. E isso é um processo que a gente trabalha muito na mediação, ajudar as pessoas a compreenderem, através sempre de perguntas, de reflexões, para que elas próprias consigam buscar os recursos internos para chegar a esse tipo de conclusão, porque se alguém fala... É sempre alguém que está falando e você tem que se defender. Mas é o seguinte, Gabriela, está aqui uma das partes, está aqui a mexicana, está aqui a irlandesa, está aqui você, e aqui tem um juiz ou uma juíza? Não, pelo contrário. O processo é confidencial nada. E o juiz nunca vai saber o que aconteceu ali dentro. Então, o que acontecer ali fica só entre as pessoas que estão ali. Isso é muito importante. E não te agridem? De forma alguma, não. Pelo contrário. Vai ninguém para cima de você dizendo... Eu nunca tive esse tipo de situação. Eu já tive situações das pessoas ficarem muito nervosas e aí eu separo as pessoas. Eu vou conversar individualmente com uma e individualmente com a outra. Como é que terminou a história da irlandesa? Bom, aí elas chegaram à conclusão de que iam se visitar para realmente perceber como é que a coisa acontecia na casa da outra. A irlandesa visitar a mexicana para ver que o volume do som talvez não tivesse tão alto. E a mexicana visitar a irlandesa para ver que a cama realmente tremia, balançava, e elas chegarem a uma conclusão do volume que seria aceitável. E aí, quando tivesse uma festa maior, a mexicana avisaria a irlandesa... Convidaria a irlandesa. Isso aí foi o último momento. Avisaria para que ela se programasse nesse dia, já tivesse com material de aula do dia seguinte preparado, dormisse na casa de um amigo, enfim. E aí a irlandesa falou assim, mas... E se de repente eu não tiver para onde ir, tiver alguma coisa urgente para fazer para o dia seguinte? Aí a mexicana falou assim, aí você vem tomar uma tequila com a gente. Aí ficou por aí. E elas nunca mais voltaram, então deve ter dado certo. E como é que é um casal que se comunicava através do cachorro? Essa foi uma mediação bastante impactante e rápida. Na realidade, o mediador ele tem que ser muito altruísta, porque quanto menos ele fizer... Quanto mais as pessoas acharem que elas estão fazendo todo esse percurso, melhor o trabalho dele. Nesse caso, era um casal, uma história triste. Eles tiveram uma tragédia, perderam um filho num acidente de moto. O pai tinha dado a moto para o menino, a mãe não queria que o menino tivesse moto. E o menino morreu logo depois de ganhar a moto. E eles não conseguiam mais se encarar. Eles não conseguiam mais se falar. Eles tinham um cachorro, que não chamava Jolie. Eu não me lembro exatamente o nome do cachorro, mas certamente não era Jolie. Não era Jolie. Era o Rex, digamos. E eles começaram a dialogar através do Rex. Então, a mulher virava e falava, Rex, diga para o seu dono que a televisão está alta demais. E aí o dono virava e falava, bom, Rex, diga para a sua dona que os incomodados que se mudem. Né? E assim, passaram-se 10 anos, eles coabitando na mesma casa, porque até para se mudar tem que conversar, né? E o Rex para lá, Rex para cá. E um belo dia, o dono do Rex resolveu vender a casa. Para vender a casa, ele precisava da assinatura da dona do Rex. E do próprio Rex. O Rex, nesse caso, só se fosse por outorga uxória, que aí é um outro assunto. Bom, e aí o Rex não pôde ajudar, eles foram procurar um mediador. E quando eles chegaram na mediação, com as técnicas de comunicação que a gente usa, né, para não... A ideia não é você impor à pessoa uma mudança de comportamento, mas gerar reflexões através das quais ela própria vá buscar esse caminho. Exato. Claro. Então, foi falado, né, da maneira como eles se sentiram desde o momento do acidente, por que eles não conseguiam mais olhar um para o outro, por que tinham dito as coisas duras que disseram enquanto ainda se falavam.
E quando essas fichas foram caindo, as emoções, obviamente, foram muito fortes. E eles perceberam que, na realidade, o processo de cura, o processo de perdão, já tinha tomado lugar, mas eles não sabiam mais como sair daquela situação engessada e voltar a se olhar. Provocado. Exatamente. E aí encerramos a primeira sessão de mediação com uma nova data, né? Porque esses processos familiares normalmente acontecem em diversas sessões, porque é muito pesado, né? E eles nunca mais voltaram, ligaram agradecendo muito, porque eles voltaram a se falar e eles não precisavam mais de um terceiro para ajudar. Então, esse desbloqueio da comunicação, basicamente, é o trabalho da mediação. O que aconteceu na história do casal que não se entendia na hora de dormir? Essa também é uma história interessante. Esse casal vinha de famílias muito diferentes. E isso quando a gente fala em diferença de cultura, a gente pensa que é Brasil-Japão, né? Mas, às vezes, você tem dentro de uma mesma casa duas pessoas criadas por famílias de uma mesma comunidade, né? Mas com histórias completamente diferentes que geram hábitos diferentes. A mulher vinha de uma família de 7 irmãos e o homem era filho único. Na casa dessa mulher, quando você ia dar boa noite para todo mundo, você ia dormir de manhã, né? Porque imagina passar pelos 7 irmãos, pai, mãe, papagaio, periquito, avó. Então, simplesmente, a cultura era: tá com sono, escova o dente e vai dormir. E na casa do marido, esse momento do dar boa noite era uma coisa quase que sagrada. A mamãe vai rezar com o filhinho e desejar boas coisas para o dia seguinte, aquela coisa toda. Eles se casaram, né, já estavam juntos há algum tempo. E essa coisa entrou no dia a dia deles sem eles perceberem muito. Só que ele ficava extremamente magoado quando percebia que ela já tinha ido dormir e não tinha dado boa noite. Quando ela acordava de manhã, ele estava num mau humor danado e ela não sabia por quê. E assim foram se passando, o conflito foi escalando, eles foram perdendo a capacidade de dialogar sobre um monte de coisas, porque eles já esperavam que o outro viesse com 4 pedras na mão. Enfim, resolveram se separar. E tinha uma questão patrimonial que tinha que ser decidida, foram para uma mediação. E aí surgiu essa história do dar boa noite. E aí, finalmente, eles entenderam que, na realidade, esse tipo de atitude não era uma pouca importância que ela dava a ele, nem era para uma coisa... Era um hábito... que não tinha nada de pessoal. O ser humano tem... E deu certo isso? A mediação deu certo? Não, eles acabaram se separando porque... Não, a mediação deu certo, né? Eles foram lá para resolver um problema patrimonial e resolveram. Sim, mas a separação não dava mais. Não, isso já era... Eles já tinham tomado essa decisão e a relação já estava desgastada mesmo. Olha, parabéns e muita paciência para você. Obrigada. Espero que você evite homicídios e suicídios. Essa é a ideia. Gabriela Asmar, daqui a pouco a gente volta.